Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis e no vídeo de hoje, respondendo um comentário do vídeo passado que eu falei sobre a importância de lermos e estudarmos a Bíblia, eu hoje vou fazer o review da Bíblia Editora Vozes. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tá bom, pessoal? Ela é uma Bíblia um pouco polêmica, ela é uma Bíblia que durante o review vou colocar algumas coisas em ordem, né? Algumas informações que podem estar um pouco perdidas ou desnorteadas por aí, né? Para quem já ouviu falar dessa Bíblia. Quem não ouviu falar, já saiba de antemão da minha parte que eu sempre ouvi falar muito bem dessa Bíblia. Quem eu conheço que tem essa Bíblia, eu já leu, elogia e recomenda, que é o que eu vou fazer agora, quando eu for falar desse material, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Já fez isso? Ótimo! Vamos para o vídeo. Logo de início, vocês estão vendo que ela tem essa... Tá no lápis aqui. Ela tem um acabamento em couro. Um couro duradouro, esse couro aqui ele não estraga. Faz uns 5 meses, mais ou menos, que eu estou usando essa Bíblia. E eu não sinto problema nenhum em manusear essa Bíblia, pessoal. Ela tem um couro muito bom, tem essas letras aqui, né? Bíblia Sagrada. Muito, muito bonitas. Eu acho que elas têm uma qualidade enorme na forma, né, que ela se apresenta, que a editora Vozes concebeu. Claro que existe também a Bíblia tamanho de bolso, também pequena. E tem dessa Bíblia aqui, desse tamanho, porém com zíper, que a capa é bem boa também de pegar, só que é feito emborrachado, uma borracha que com o tempo estraga. E essas letras também, né, elas são mais sensíveis. Você passando aqui a mão, você vê que a tinta ela é feita para durar, para ficar nessa Bíblia. Por isso que eu escolhi esse modelo, que eu acho esse modelo aqui bem mais, digamos assim, conservado. Deixa eu até ajeitar aqui um pouquinho ring light para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então assim, pessoal, essa Bíblia, abrindo aqui, logo de início, você tem aqui esse pequeno espaço para colocar cartão, papel, essas coisas, pedido de oração, né? Para quem é católico ou queira levar essa Bíblia para a igreja. Ela tem índice de dedo, como geralmente as Bíblias católicas são, né? Os índices de dedo já são na lateral. Quando você já se depara com a Bíblia do Novo Testamento, já é direto para você abrir, né, da direita para a esquerda. Mas quando você vai ler o Antigo Testamento, é o contrário, ó. É da direita para a esquerda. Aqui é da esquerda para direita, tá? Então é bom a gente se situar, né, em relação às Bíblias de editora católica. Ela é rica em imagens, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui, ó, imagens de Judite Holofernes, né? Lembrando que ela tem os 7 livros deuterocanônicos a mais, né? E os acréscimos, digamos assim, gregos, né? De Esther e Daniel. No final do livro de Daniel tem os acréscimos, capítulo 13 e 14, né? E o restante dos capítulos durante a narrativa do livro de Esther, né? As adições. Então aqui, ó, temos todos os livros, né? Tobias, né? Judite, já mostrei para vocês. Passando aqui um pouco, ó, o livro de Esther. Esther também tem uma gravura, o livro de Esther. Aí, Macabeus, o livro dos Macabeus, que ele não tem gravura, mas acredito que durante o livro tem alguns mapas para a gente dar uma olhada. Durante a Bíblia ela tem mapas, tá? E antes também. Vou mostrar primeiro o conteúdo para depois mostrar para vocês alguns versículos, ó. Aqui temos uma imagem do livro de Jó. Aqui, ó, temos passando as páginas o livro de Salmos, né? O livro de Salmos ele não é dividido como geralmente os livros são poéticos da Bíblia Católica. Ele é versículo por versículo embaixo e reto em 2 colunas. Os outros livros poéticos, vou dar um exemplo aqui do Lamentações, ó, como é todo prosado, tá vendo? Diferentemente dos Salmos, que eles têm uma estética prosada, mas
ainda assim como posso dizer, diferente. Parece mais com o resto da Bíblia, né? Aqui, como por exemplo o livro do Eclesiastes, né? Que é todo retinho assim. O de Provérbios que dá uma variada também. Bom, o livro de Provérbios e Eclesiastes e Salmos são parecidos, então vou nem pegar isso como base. Vou pegar o livro de Jó como base, para a gente entender a diagramação dos livros. Pronto, ó. O livro de Jó, essa Bíblia não entende que o livro de Jó ele é também prosado, ou seja, ele tem prosa, ele é um livro poético, mas um livro narrativo, né? Então depende muito da visão de que a Bíblia tem. Se for Ave Maria, todo o texto que é poético para Ave Maria, ela é uma coluna só, né? O que eu acho que, na minha opinião, facilita a leitura. Essa daqui dificulta nesse ponto, na minha humilde opinião. Mas ela tem introduções, tá? A cada livro, ela tem introduções e uma visão geral, né? Também. Aqui é o livro do Eclesiástico, também é o Sirácida, que só tem na Bíblia Católica. Esse aqui é o livro da Sabedoria. Também é um dos 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Ó, aqui temos a introdução ao livro de Jeremias. E tem as divisões normais, né? Você pode ver que essa Bíblia tem poucas partes em que o texto ele vai ser prosado. Pouquíssimas partes. Pouquíssimas mesmo. Mas uma coisa curiosa, que essa Bíblia tem que outras Bíblias não têm. Notas de estudo de rodapé, que dá a entender que ela é uma Bíblia que ela se esforça para te fazer ler a Bíblia, se entrosar no contexto bíblico. Durante o review a gente vai dar uma olhada nisso, tá? Não precisa ser exatamente agora. Então assim, abrindo a Bíblia, como ela foi um presente, isso aqui foi uma dedicatória da minha namorada. Temos o Êxodo e as Peregrinações, aqui os mapas, né? Aqui tem Bíblia Sagrada. Ó, 51ª edição, editada de acordo com o novo acordo ortográfico, né? A ficha catalográfica. Esse espaço aqui, algumas pessoas podem desenhar alguma coisa, escrever um conteúdo bíblico, não sei. Esse quadradinho aqui ele é tendencioso, né? Quem olha assim faz, será que eu vou escrever alguma coisa? É bem interessante. Aqui são os créditos da tradução, da revisão e tudo mais. O sumário. Né? Essa tradução aqui, pessoal, ela é feita por várias pessoas, tá? Ela, no início tem a história dela, mas ela diz aqui que foi por várias pessoas que conseguiram contribuir para a tradução dessa Bíblia. Até agora não vi nenhum indivíduo conhecido que eu, pelo menos, tenha alguma certa admiração, conhecimento de algum tradutor aqui. No momento eu não tenho, né? Temos aqui o sumário da Bíblia, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Índice de mapas. Aí só vocês irem nas páginas que vocês vão ver mapas aqui durante a Bíblia. Aqui, se você olhar após as abreviaturas e siglas, a gente tem uma apresentação. E aqui, claro, uma tabela de abreviaturas da Bíblia. Essa apresentação aqui, ela fala da nova versão brasileira da Bíblia. Começou com uma profunda revisão exegética e literária da tradução do Novo Testamento, feita diretamente do grego e publicada pela Editora Voz desde 1956. E quando a gente vê datas como essa daqui, a gente dá mais valor a essa Bíblia. Por isso que essa Bíblia aqui ela é interessante, porque no Antigo Testamento, feito Novo e Antigo, só tem uma Bíblia que ela é a mais antiga, que é a Ave Maria. A Ave Maria foi lançada em 1959, né? Fez 30 anos. Eu tenho inclusive a edição comemorativa dessa Bíblia. Aqui, só um momento. Pronto. Consegui pegar essa daqui, edição comemorativa de 1959. Tá vendo? Então essa Bíblia aqui, ela imita a réplica da primeira edição. Ela justamente é a Bíblia mais antiga do Brasil, mas em relação à tradução, à divulgação de um texto, que foi revisado exegeticamente, literariamente, e traduzido no Brasil, foi a
da editora Vozes, tá? Então, a gente aqui, passando aqui a página, a gente tem uma coisa chamada Introdução Geral, que você deve saber para ler a Bíblia com proveito. Isso daqui, pessoal, eu nunca vi em Bíblia nenhuma que eu li. Eu juro para vocês. A Ave Maria, ela tem uma introdução que ajuda a gente a sacar melhor a forma como que a Bíblia se comporta, como a gente pode ler a Bíblia de uma maneira prática. Agora, essa daqui, ela fala sobre a história do que a Bíblia ela fala no quesito da influência que ela teve na humanidade. Aqui fala da Bíblia como palavra de Deus, o entendimento que se tem do porquê ela é palavra de Deus, o livro da caminhada do povo, um livro inspirado, lista de livros inspirados explicando o porquê disso, né, de uma forma bem simples, que aí todo mundo pode entender. Por que ela perde esse tempo? Ela tem umas 8 páginas, mais ou menos, somente falando sobre isso. Baruque, do 36 até o 38 do capítulo 3, diz assim: Ele é nosso Deus e nenhum outro pode se lhe comparado. Desvendou todos os caminhos da ciência e deu a Jacó seu servo e a Israel seu amado. Depois disso apareceu sobre a terra e conviveu no meio dos seres humanos. A nota de rodapé relativa ao capítulo 3 de Baruque, versículo 38, diz assim: Depois disso apareceu, depois de ter sido dada a Israel, a sabedoria tornou-se conhecida na terra. Muitos padres da igreja veem nesse versículo uma profecia da encarnação do Filho de Deus, já que Cristo é a própria sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Assim também o interpreta a tradução latina, que traduz o verbo na forma passiva masculina. Foi visto o próprio Deus. Até crítica textual essa nota faz, pessoal. Essas notas, elas, né, querem que você entenda o que o texto está dizendo. Nossa, eu acho impressionante isso aqui. O autor, porém, continua seu pensamento no verso seguinte, onde a semelhança de Eclesiástico 24:32 identifica a sabedoria com a lei. E lá em Eclesiástico, né, nesse versículo aqui, 24:32, fala também a respeito do mesmo jeito que outros, né, textos da Bíblia e afins falam a respeito da sabedoria encarnada sendo o próprio Cristo no Antigo Testamento. No livro do Eclesiástico, também um dos 7 deuterocanônicos das Bíblias de editoras católicas, tá? Mais uma vez relembrando, Bíblia católica e Bíblia protestante não existem. O que existem são Bíblias de publicações ou editoras protestantes, evangélicas e católicas, tá? Então, esse livro aqui, ele me chama a atenção nesse capítulo por um motivo. Qual é? Capítulo 24, versículo 3 a 12, diz assim: Saí da boca do Altíssimo e como névoa recobri a terra. Habitava nas alturas do céu e meu trono estava numa coluna de nuvens. Fala da sabedoria. Autoelogio da sabedoria. Esse que é o título do capítulo. Versículo 5. Sozinha percorri a abóbada celeste e caminhei pelas profundezas do abismo. Sobre as ondas do mar e por toda a terra, sobre todos os povos e nações eu dominei. Apesar de tudo, procurei um lugar de repouso, uma propriedade onde eu pudesse estabelecer-me. Então o Criador de todas as coisas me deu uma ordem. Aquele que me criou fixou minha tenda e disse-me: Arma tua tenda em Jacó, ou seja, mora, habita em Jacó. A tua herança esteja sempre em Israel. Esse sempre aqui, né, tem em outra versão que eu li. Mas tudo bem, aqui diz tua herança esteja em Israel. Na nota de rodapé relativa ao capítulo 24, é dito o seguinte: nesse trecho de alto valor doutrinário e singular beleza literária, a sabedoria é personificada. Prestem bem atenção nisso aqui, tá? A sabedoria é personificada e descreve as suas qualidades. Vem de Deus e habita entre os israelitas, age na criação e na história da salvação. Conferir Jó, Provérbios e Baruque 3, que a gente acabou de ler agora há pouco. O texto serviu de inspiração para descrever o papel do Verbo de Deus em João 1. A liturgia aplica à Virgem Maria. Como é uma Bíblia católica, né, de publicadora católica, é comum sim que, assim como
é a Bíblia da Aparecida, né? Foi a segunda Bíblia que eu vi com as notas de rodapé relativo, mas a doutrina católica. Mas se você que não é católico e estuda ciência da religião, ou você tem curiosidade, é uma boa opção para você essa Bíblia aqui. Mas não é sempre, tá, que ela tem essas notas relativas aos costumes da liturgia católica. Apenas alguns. Aqui em Daniel, todo mundo sabe que assim como o livro de Esther, temos os acréscimos, né, os apêndices em grego aqui, ó. O capítulo 13 e depois aqui o capítulo 14. Né, o capítulo 14 que não é novidade, né, para ninguém que já acompanha meu canal. Aqui temos uma gravura de Daniel na cova dos leões, né? E nós, olhando aqui o versículo 13, vemos a nota que diz assim: o texto massorético, ou seja, o texto hebraico adotado pelos judeus, termina com o capítulo 12, mas as versões gregas ainda acrescentam 3 apêndices, além dos cânticos de Azarias, né, e dos amigos de Daniel, né, que é o relativo ao capítulo 3, 25 a 90, que inclusive estão em itálico nessa Bíblia. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que está em itálico, e o que está em todas as Bíblias, ele, do capítulo 3, ele fica na fonte normal dos textos da Bíblia. Vocês estão vendo aqui? Então, assim, tudo que tiver um acréscimo grego, não estiver em concordância com o texto massorético, vai estar em itálico, tá? Então, assim, a nota de rodapé fala desses 3 apêndices e, e ele especifica, né, que o capítulo 13 é a história de Susana e o capítulo 14 fala a respeito do caso, né, do dragão Bel, que era uma imagem, etc. Então, assim, essa nota aqui ela fala também que é exemplo de São Jerônimo. Seguimos o texto bem mais amplo de Teodosião, que é o texto grego mais correto, né, original para esses textos aqui, esses 2 capítulos específicos. O relato remonta ao original semítico e parece ter se desenvolvido aos poucos. Ele quer inculcar que Deus não abandona os inocentes que clamam a Ele. Susana representa um modelo de fidelidade conjugal e piedade, podendo simbolizar naturalmente a comunidade judaica. Então, a gente passando aqui, entramos no Novo Testamento, já em Mateus. E no Novo Testamento é uma coisa muito simples, tem muita coisa a gente falar, não, o mínimo possível. Já de cara aqui temos, né, a introdução aos evangelhos, mais uma vez um quadradinho, né, tendencioso, você pensa em escrever alguma coisa nele. Quem olha assim, introdução geral, evangelhos sinóticos, evangelho segundo Mateus, que é a introdução já para Mateus, uma gravura, né, da fuga de Jesus, ainda criança, para o Egito, José e Maria em cima do burrinho. E temos aqui, né, o evangelho de Mateus. Eu gosto, pessoal, particularmente da diagramação dessa Bíblia no início dos livros. Sei lá, é bem interessante, lembra a Bíblia antiga, né? Então, assim, o livro de Mateus eu queria ler em específico o capítulo 5, versículo 21, né? Que diz assim, que é bem conhecido. Ele fala assim: Pois eu vos digo, versículo 22. Pois eu vos digo, quem se encolerizar contra seu irmão será réu do julgamento. Pô, já começou correto. Até Almeida, né, corrigida fiel, coloca assim: quem se encolerizar contra o seu irmão. Porém, ele diz o seguinte: quem chamar seu irmão de patife será réu perante o sinédrio. E quem chamar de tolo será réu do inferno de fogo. Que expressão é essa? Patife. Para antigamente, naquela época. Tem traduções melhores, sabe? Como raca, né? Que é uma expressão ainda antiga, mas como fosse um cabeça oca, né? Temos idiota, tolo, tudo bem. Mas quando você usa patife, dá a entender que é uma coisa muito para os dias de hoje, né? Então quem olha assim pensa que Cristo realmente quis dizer isso aqui. Mas enfim, o que acontece? Que passando, indo lá para João, vamos pular os evangelhos, Marcos, Lucas, né? Vamos para o evangelho de João. Aqui, ó, a parábola de Rico e Lázaro. Essa Bíblia aqui, gente, é muito rica em imagens. Eu mostrei poucas imagens
para vocês, tá? Mas ela tem bastante, pessoal. Essa Bíblia aqui, ela tem várias imagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu, né, que mostrei pouco para vocês, mas se vocês conseguirem essa Bíblia aqui, vocês vão ver que ela é bem ilustrada, ó, tem mapas também aqui. A gente passando aqui, ó, de Esther, a gente vê alguns mapinhas, né, no período aqui dos Macabeus. Mas, né, como estamos olhando João, queria ler somente para vocês a notinha de rodapé que se encontra no capítulo 1 do Evangelho de João. Aqui temos uma imagem onde Jesus é samaritano. Aqui em João, no capítulo 1, ele diz logo no início, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu prefiro essa tradução aqui por palavra ao invés de verbo, porque o verbo é algo muito genérico e tal. E, na minha opinião, não bate muito com o que está no grego, né? O grego é a palavra logos, que é a palavra falada. Então, verbo, verbalizar, dá a entender nas entrelinhas de quem conhece, né, a língua portuguesa, que verbo quer dizer dialogar. Né? Verbalizar é justamente qualificar alguma coisa, é falar, né? Como se estivesse configurando alguma coisa, né? Então, na forma aqui de palavra, acho que fica mais direto ao ponto. E a nota de rodapé diz assim: o prólogo é um hino poético à palavra de Deus, semelhante aos hinos cristológicos de Colossenses 1, 15 ao 20, Filipenses 2, 1 Timóteo, e as 7 estrofes desenvolvem pensamentos concatenados entre si. A palavra é Deus, Criador, a luz dos homens. João Batista, testemunha da luz. A luz vem ao mundo, mas não é reconhecida. Os filhos de Deus e a encarnação da glória da palavra. E o testemunho de João. A palavra da graça da verdade e a encarnação da palavra é o ponto culminante. Então você vê que o versículo 14, ele é o culminante do capítulo 1, ou seja, é a ideia central de todo o texto. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Essa nota de rodapé diz o seguinte, que o fenômeno da glossolalia, que é justamente o falar em línguas aqui empregado no texto em grego, no original do Novo Testamento, que estava ligado à manifestação de transe extático, como no antigo profetismo israelita. Preste atenção, aí dá referências aqui do Antigo Testamento, de Números, 1 Samuel, de 1 Reis 22. Esse comportamento estranho para os não iniciados na vida cristã ou no judaísmo, leva-os a acusarem os carismáticos cristãos de bebedeira. Por isso Paulo advertiu os coríntios contra os exageros e inconveniências dessa prática do tal falar em línguas, exaltando acima de tudo a caridade. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Então, é isso que o texto ele nos ensina. E essa parte, esse comentário aqui, que esse fenômeno da glossolalia em grego estava ligado a manifestações de transe extático, né? No antigo profetismo israelita, é uma coisa que eu nunca tinha enxergado nas escrituras, a menos que essa Bíblia aqui ela me desse esse norte. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O que é que ele diz? Não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os pederastas. Aqui, onde tem pederastas, é traduzido, né, do original grego, é arsenokoites, que é homem que tem coito com homem. Então, o certo em vez de ser pederastia se refere justamente no contexto atual a homossexualismo, ou homens com práticas, né, como posso dizer, homossexuais, mas se eu fosse traduzir literalmente como Paulo quis escrever, homens têm relações com outros homens, né? E digamos assim, esse texto aqui, ele é um pouco delicado porque diverge em muitos pensamentos, mas
o que ele fala é que homens se deitam contra homens, que são imorais, que são adúlteros, e que nesse contexto aqui seja um contexto de idolatria, de prazer mundano, no sentido de que eu posso me conter disso e ainda assim pratico, é essa crítica que Paulo faz no capítulo 6, mediante a cultura grega, que era tão doentia para a prática cristã. Gálatas 5, versículo 21, diz assim: invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas como estas, das quais vos previno como fiz antes, pois quem praticar tais coisas não será herdeiro do reino de Deus. Ponto. O que é que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que praticarem esse tipo de coisa não serão herdeiros do reino de Deus. É interessante que aqui ele não cita o pecado da pederastia, nem os sexuais em 1 Coríntios, porque ali o contexto é outro. Entretanto, essa tradução, como é de se esperar de uma tradução, né, de crítica formal, que adere ao texto crítico, não ao texto recebido, que ela tenha a palavra homicídios faltando depois de invejas. Já pula para bebedeiras, orgias, e também as palavras orgias não existem, né, no texto recebido. Apenas existe a expressão glutonaria, que para quem conhece o estudo, né, do que Paulo estava dizendo aqui, Paulo estava dissecando a respeito da sociedade daquela época que se divertia comendo, bebendo, matando, e ao mesmo tempo em que faziam todas essas coisas, era divertimento para algumas pessoas, era até honras a deuses gregos, era entre isso ter justamente, né, o ato de fazer orgias em grupo. Então, em honra muitas vezes a Baco, né, o deus do vinho romano, Dionísio para os gregos. Então tudo isso vai deturpar toda a figura do cristianismo no meio dessa cultura grega que é pagã. Então Paulo ele corrige ele tenta, aliás, né, corrigir nessa carta os costumes errados da cultura grega para poder o grupo, né, das igrejas da Galácia conseguirem assim praticar o Evangelho. Apocalipse 22, 14, ele vai dizer assim: felizes os que lavam suas vestes para terem direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Mais uma vez, assim como Gálatas 5:21, como é de se esperar, um texto crítico, sempre ele vai ter uma tradução, uma opção diferente, né, do texto recebido. Aqui, felizes que lavam suas vestes para terem direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas suas portas. No texto bíblico da Almeida, ou em outras traduções que existem no mundo afora, com a adaptação do texto recebido, que é o Códice Bizantino, tá? Então, vai ter uma opção, sim, diferente de tradução, em que não vai ser igual às demais. Então, assim, a gente já terminando aqui nosso review, temos os apêndices, tá? Que é o medida de pesos e moedas, medida de capacidade, né? Medida de comprimento, né? Peso. Aqui são todas as moedas gregas e romanas, né, do período. Aqui tem umas observações. O tempo do Natal, né, a liturgia, né, dominical da Igreja Católica. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui a Ave Maria também tem, né? Só que isso aqui ele é mais dividido, né? A Ave Maria é tudo junto e misturado. É mais organizado essa Bíblia aqui. É uma Bíblia boa para um católico levar para a igreja, né? Para mim, se um católico me perguntasse qual Bíblia seria, eu recomendaria a Ave Maria e essa daqui, principalmente essa daqui. Índice Bíblico Pastoral, essa aqui é muito interessante. Não são estudos compostos assim rasos, mas aprofundados de forma resumida de cada assunto que ela aborda aqui nesse índice pastoral, né? Sobre a adoção, sobre adultério, amor, fala aqui, sobre os apócrifos, sobre os apóstolos, né? Aqui é um índice que ele é de A a Z, tá, pessoal? Filho do homem, né? Lei de Moisés, aqui, pães sagrados, o que é a palavra, redenção, enfim, um pequeno dicionário aí muito interessante. Eu usei esse dicionário aqui
para falar sobre a questão do inferno, da geena, e usarei em uns vídeos se vocês quiserem. Tá? Aqui essa tem uma parte interessante, que é a tabela cronológica da história bíblica. Aqui a gente tem de um lado os fatos bíblicos, né? E aqui desse lado temos os fatos extrabíblicos, ou seja, que acontecem ao lado dos eventos que acontecem com a Bíblia, mas são relativos aos fatos históricos do período da Bíblia, né? Em que a Bíblia estava se desenvolvendo de um lado, essa história paralelamente no mundo estavam ocorrendo. Essas histórias aqui, a gente tem a época do bronze médio, a época de Abraão, né? A época do bronze recente, ou seja, um pouco depois, né, dos filhos de Jacó descerem ao Egito, de Moisés a Josué, temos aqui, né, o que acontece, sempre dividido por fases. A terceira fase da Bíblia, da época dos juízes até o início da monarquia. Aí a gente tem aqui a época do ferro, o rei da Síria, o rei do Egito, da Babilônia, enquanto a gente tem aqui, né, a história bíblica acontecendo nos anos paralelos ao que a história nos conta. Então esse paralelismo aqui, pessoal, ele é muito importante para quem está estudando a história da religião. É importante conhecer isso daqui. E uma Bíblia como essa, e como a de Jerusalém, quem abre a Bíblia de Jerusalém vê grandes semelhanças desse quadro cronológico com a cronologia da Bíblia de Jerusalém. Eu acho a de Jerusalém mais completa, mas essa aqui também é muito interessante. Também fala a época que foi escrito os apócrifos, tá? Embora esteja na introdução, se quiser dar uma olhadinha rapidamente aqui, aqui é a época que foi escrito o livro do Eclesiástico, de Tobias, Judite, Baruque. Olhando para cá, aqui, ó, ela vai dizendo, tá? Aqui é o profeta Abacuque, tá vendo? Ele vai dizendo aqui, Naum, Sofonias, Jeremias, aproximadamente 650. Então, é bem interessante isso aqui. Época helenística, né? Eu adoro Bíblia católica nessa questão de quadro cronológico que fala da época helenística, né? Bíblias protestantes, né? Parece que literalmente chutam essa fase da história bíblica, que é muito importante para a escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. A gente tem uma concordância também entre a lei, e os livros. A gente tem aqui Êxodo e Deuteronômio, que são os livros que mais citam a lei, né? E aqui os outros, né? Levítico, Números, que condizem com os versículos de Deuteronômio e de Êxodo. Tá vendo aqui? Então é engraçado, porque nenhuma Bíblia que eu vi na minha vida tem isso aqui. Então isso é um grande diferencial, né? É meio que ele faz um quadro geral, tá vendo? Dos maiores corpos legislativos do Antigo Testamento, pessoal. Uma sinopse, né, das leis. Aí temos aqui a sinopse dos 4 evangelhos, acabando aqui, ó, temos 3 páginas inteiras só sobre a sinopse das leis. Depois temos a sinopse dos evangelhos, né, que é uma comparação, digamos assim, do que tem em um e o que tem em outro. O que falta em um que o outro tem, né? Aqui temos Mateus, Marcos, Lucas e João. A parte do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista, a gente só vai ter em Lucas, nem João e Marcos e Mateus a gente não vai ter. A gente vai ter nascimento de João Batista somente em Lucas, mas na genealogia de Jesus a gente vai ter em Mateus, em Lucas, menos em Marcos e em João. A circuncisão de Jesus a gente já vai ter em Lucas também. A infância de Jesus de Nazaré, tem em Mateus e tem em Lucas, menos em Marcos e João. E assim sucessivamente, de acordo com cada fase que o Novo Testamento vai apresentando sobre a vida do Salvador Yeshua, né? Termina aqui, na sinopse dos evangelhos, as partes mais importantes, né? A gente tem também um guia aqui, né, de orações da família, sinal da cruz, eu creio, Pai Nosso, Ave Maria, tal, né, invocação do Espírito Santo, tudo isso aqui é orações para uma família católica fazer, ou na igreja, em casa, enfim, aí é papel cartolina, tá? Um papel já diferente, um papel cartolina. Aí, terminando a Bíblia, a gente tem aqui, ó, momentos, né, de oração, momentos de leitura da Bíblia aqui, falando sobre alguns temas de auxílios, né? E aqui a gente vai ter um mapa do Novo Testamento, outro mapa do Novo Testamento, e logo aqui no início a gente tem um mapa do Antigo Testamento, do Êxodo, das peregrinações. Bem curto, porque durante a Bíblia a gente vai ter mais mapas também.
E essa foi a Bíblia da editora Vozes, pessoal. Vou deixar o link na descrição, já para você aí dar uma olhada e curtir. Gostou? Dê um like e se inscreva no canal. Obrigado, pessoal, por assistir até aqui. Não deixe de observar a verdade nunca. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, pessoal, esse foi o nosso review acerca da Bíblia Editora Vozes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa nova aquisição aqui. Recomendo, uma Bíblia muito boa. Mas lembrando, pessoal, por mais perfeito que você, estudioso, assim como eu, das Escrituras, perceba em algumas traduções, né, o quão correto uma tradução pareça para você, o quão boa, nunca vai substituir a utilidade dos originais. Esse daqui é um Atanar, né, do Antigo Testamento, né? Tem o Antigo Testamento inteiro em hebraico completo, hebraico e português, né? Aqui para você dar uma olhada. E assim, sempre que eu posso, eu uso esse livro aqui para ver as línguas originais. Eu uso o Interlinear Strong, que eu tenho baixado no celular, no aplicativo do My Bible. Então assim, sempre estudem a Bíblia da maneira com que ela exige que ela seja estudada, tá? Nunca coloque suas opiniões em cima do texto, porque aí vai ferrar tudo e você não vai entender nada daquilo que o Criador, que o Eterno está querendo transmitir para você, tá bom? Tem vídeos aqui também no canal, inclusive playlists ensinando hebraico para vocês, e farei em breve, assim que tiver um tempo sobrando, né, mais vídeos também sobre como a gente utilizar as línguas originais para estudar a Bíblia. Não precisa saber falar grego, não precisa saber falar hebraico, simplesmente aprender a ler, só aprender a ler o hebraico e o grego, e usar um bom dicionário, uma boa Bíblia também, né, que ajude na compreensão do texto, te fará compreender melhor o que o autor original, a saber, né, o próprio Criador, a inspiração divina, quis te transmitir naquele texto, tá bom? É isso, pessoal. Não deixem de observar a verdade nunca. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.